dia. Coloque as mãos no seu coração, feche seus olhos e vamos entrar no nossa oitava casa firme desse propósito. Mais tarde teremos o nosso 8º jejum, mais um dia cheio de esperança, cheio de bênçãos, cheio de revelações, de confirmações, mais um dia de poder, mais um dia de fazermos a vontade do Senhor e vermos a glória dele na nossa vida. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Deus. Cada um que está aqui, meu Deus, que veio, que busca o Senhor, que faz aqui a tua vontade, cada um veio porque crê, veio porque acredita que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor não é o meu Deus, mas o nosso Deus. O Deus de cada um de nós, em quem nós cremos, para quem nós olhamos e nos voltamos, o Deus que nós ouvimos quando fala e que nós queremos bênção, unção, proteção. Nós queremos que o Senhor esteja conosco e nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia, o que ele significa, o que ele representa para nós. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor tem operado, abençoado, o Senhor tem manifestado, meu Deus, o teu poder e derramado da tua glória, e por isso que nós podemos, por isso que nós, meu Deus, temos esperança, porque nós sabemos que a tua palavra, ela é a verdade, não há verdade maior, não há, meu Deus, verdade que esteja acima da tua palavra, não há, ainda que estejamos vendo algo e tocando naquilo, aquilo esteja palpável, visível, não é maior do que a tua palavra. Não é maior do que o Senhor fala, o que o Senhor declara. Não é maior, meu Deus, do que a tua vontade para nós. E nós oramos e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, o que nós temos feito, falado, o que nós temos pensado, e às vezes até o pensamento é o pecado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos dá, meu Deus, esse poder que vem pela tua palavra e nós racionalizamos. Não cremos, mas pensamos, fazemos contas, tentamos, meu Deus, fazer as coisas se ligarem, fazerem algum sentido lógico. E esse tem sido o problema, o pecado de algumas pessoas, porque não é para elas pensarem, buscarem o lógico, mas é para crerem, entregarem-se, meu Deus, nas tuas mãos, darem condições ao Senhor, do Senhor operar, do Senhor abençoar e do Senhor fazer a diferença. Porque o Senhor faz a diferença. O Senhor pega o pequeno e coloca grande. O Senhor faz assentado entre os príncipes, ainda que ele não seja nada diante dos seus próprios olhos e diante dos olhos dos outros. O Senhor o faz assentar entre os príncipes, porque, como disse o próprio Davi, o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Não são apenas aqueles que já têm uma predisposição, aqueles que estão num ponto ou num lugar alto, interessante, não. O Senhor pode tornar, levantar e fazer grande qualquer pessoa. E eu peço que assim o Senhor venha fazer. Esse, meu Deus, é o nosso horário de buscar, de clamar e de interceder pela vida financeira. E eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento de cada um. Que cada pessoa que está aqui, aquelas que vieram para ouvir a Tua palavra, para buscarem, para apresentarem ao Senhor as suas firmes razões e clamarem ao Senhor para que essa área, meu Deus, tão importante, importante para nós, importante para a Tua obra, importante, meu Deus, desde sempre, tanto que o Senhor fez do Teu servo, Abraão, um homem rico, próspero, porque aquilo era importante, para que ele recebesse aquele ensinamento, para que ele tivesse aquela vivência, experiência,
e também passasse, meu Deus, este preceito, passasse, meu Deus, isto como ali um mandamento, uma condição vinda do Senhor para os seus descendentes, de quem Ele é Pai. Se o Senhor não tivesse, meu Deus, isso como algo importante, o Senhor não teria feito do Abraão um homem tão rico, tão próspero, um homem tão, meu Deus, abastado, um homem tão bem-sucedido financeiramente, um homem que teve tanto, que foi tão rico a ponto de reis, do lugar de onde ele era, onde ele tinha chegado e não onde ele tinha nascido, quererem fazerem aliança com ele. Quererem, meu Deus, e fazerem aliança com ele. Por ver, esse homem tem uma bênção que nós não temos. Ele tem algo com Deus, ele tem algo que nós não temos. Então, que nós sejamos aliados dele, que nós sejamos amigos dele, parceiros dele, para não termos nós que lutar contra ele, que perder o que nós temos para ele, porque a luta dele não é essa luta. Os meios que ele utiliza não são os meios que nós utilizamos, mas ele conta com algo que é sobrenatural. Ele conta com algo que não é visível. Ele conta com algo que ainda não é conhecido por nós, mas que é poderoso. E nós também, meu Deus, assim como Abraão, nós contamos com o Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que o que faz a diferença na nossa vida não é aquilo que nós tivemos até um ponto, até um nível, a escola, a faculdade. Meu Deus, se viemos de uma família, uma condição que já nos proporciona algum meio, alguma facilidade, ou que nos deu alguma condição, meu Deus, não, nós sabemos que nós contamos, que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos do Senhor, que é o Senhor, meu Deus, quem levanta, sustenta, que é o Senhor, meu Deus, quem abençoa, é o Senhor quem proporciona essa condição de vida que nós queremos. Queremos sim, meu Deus, e pedimos, buscamos, estamos aqui agora para isso, para pedir ao Senhor, para que o Senhor nos torne, meu Pai, pessoas grandes, poderosas, e que esse poder seja voltado para a Tua obra, que esse poder seja, meu Deus, canalizado para a Tua obra, e eu tenho visto isso, que aqueles que têm se voltado para o Senhor, meu Deus, com o que têm, o Senhor tem pego o que eles têm, multiplicado, aumentado, proporcionado, meu Deus, e liberado mais, para que eles façam ainda mais pela Tua obra e pelo Teu reino. Nos abençoa. Opera na nossa vida. Derrama sobre nós, meu Deus, do Teu poder. E primeiro derrama sobre nós o Teu Espírito. Porque antes de termos visão, meu Deus, para ganharmos o dinheiro, para administrarmos, para fazermos, meu Deus, proezas e a diferença, nós precisamos do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, meu Deus, da verdade. E muitos ainda não saíram de uma vida regrada, porque ainda não vivem verdades, porque ainda, meu Deus, não tem acesso a verdades que vêm do Senhor, porque ainda, meu Deus, não tem uma fé, e uma fé, meu Pai, para se lançar no Senhor de uma maneira como o Senhor vem falando, mas ainda não houve esse desprendimento, essa atitude. Eu peço que haja, que o Teu Espírito Santo seja derramado e que venha arder em nós, queimar em nós, meu Deus, essa sede, essa fome, essa condição para nós fazermos a Tua vontade. Meu Deus, esse meio, e não o meio físico, não o meio financeiro, mas o meio espiritual, o meio, meu Deus, que está dentro, o meio, meu Pai, que move cada um para fazer a Tua vontade, não a própria vontade. Eu oro, Senhor, e consagro todo esse dia. Eu consagro essas 24 horas ao Senhor. Eu peço que o Senhor esteja conosco. Eu oro para que mais tarde o Senhor nos dê condição e sustentação no jejum, para que venhamos fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor se agrada, aquilo que o Senhor aprova, aquilo que te agrada, que venhamos, meu Deus, fazer a Tua vontade e dar ao Senhor condições do Senhor fazer e operar na nossa vida. Eu peço, esteja conosco, nos abençoa, derrama, meu Deus, do Teu poder e da Tua glória, dá a cada um condições, a começar pela sabedoria do Senhor, e que aqui tudo, cada
pregador, cada orador, cada, meu Deus, intercessor que passar por esse altar, que esteja tomado pelo Teu Espírito Santo, que esteja cheio da presença dEle, para que cada palavra, cada oração, para que cada direção venha do Senhor. E que o que vier do Senhor, meu Deus, o Senhor nos dê graça para ouvirmos e aplicarmos, para fazermos, meu Deus, e assim o Senhor possa confirmar que veio do Senhor, meu Deus, nos honrando, nos abençoando, meu Deus, e trabalhando em nosso favor com obras sobrenaturais. Eu peço a Tua unção sobre esse momento, esse culto, sobre toda a nossa casa firme, e peço que cada um, meu Deus, que está aqui, aqueles que vão passar pela Tua casa, o Teu templo, que sejam imensamente abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. E eu quero hoje, nesse último dia, nosso dia de encerramento do propósito, eu quero abrir aqui em Neemias 1. Aquilo que nos baseia nesse propósito, que nos dá norte, a trajetória, a história desse homem, a história de sucesso, a história de vitória desse homem, e uma história verdadeira e inspiradora. Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que estaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Esse é o primeiro capítulo onde começou dentro. Diga, começar
dentro. A restauração de fato de Jerusalém, ela nem começou quando aqueles muros caíram, e aí eles precisavam ser restaurados, e nem quando Neemias, ele deu start e começaram a instalar as pedras e a assentar a massa e a fazerem trabalhos forçados e braçais. A obra, e não foi uma obra apenas de uma reconstrução e o levantamento de um muro, mas aquela foi uma obra que restaurou tudo naquele lugar. Restaurou o muro, que é essa parte que demorou 52 dias, mas restaurou também a vida, a fé, restaurou a condição espiritual daquele povo, restaurou a situação financeira daquele povo que, na sua grande maioria, estava ou tinha sua terra penhorada, ou já não podia contar com seus filhos, estava esperando que atingissem determinada idade para servir alguém, às vezes até um próprio judeu, um irmão judeu, ou um estrangeiro para quem devia aquele pai de família dinheiro, e já não era, a gente vê que não era o primeiro, o segundo, o terceiro ano, mas que era algo que já vinha acontecendo. Então o Neemias, quando ele ouviu aquelas palavras de Hanani, né, o irmão dele, um dos irmãos dele, aquilo tomou ele por dentro. Aquilo incomodou demais ele. Ele, meu Deus, isso não pode ser assim. Isso não deve ser assim. Não é para ser desse jeito, não é o que eu ouvi falar. Não é como eu conheço as Escrituras, eu sei que deve ser de outro jeito. Eu sei que deve ser de outra forma, não pode, não é para estar assim. Só que ele não ficou também com aquele sentimento. Ele pegou o que causou nele, o descontentamento, e ele começou a trabalhar em Deus por aquilo. Veja que no mesmo capítulo que ele ouviu a notícia, a gente já tem a oração, né? Aqui não fala, inclusive, não gasta tanto para falar, mas mostra aqui que ele ficou 4 meses orando por aquilo. Quer dizer, o Neemias ele foi ativo e rápido espiritual. Ele não ficou esperando para fazer alguma coisa. E acredite, oração é atitude. Eu tenho batido há uma semana, desde quarta-feira passada, sobre essa atitude espiritual que alguns ainda não têm por conta, que alguns ainda vivem numa dependência, vão orar por mim, vão clamar por mim, vão declarar sobre a minha vida. Amém, vão mesmo. Vamos mesmo, vamos orar por você, vamos orar com você, vamos declarar sobre a sua vida. Mas aqui a gente vê que se não tiver envolvimento, e não é só envolvimento de você não pode aceitar, uma vez que você conhece já a palavra, você não pode aceitar ser apenas o Josué nessa batalha. Deus tem chamado mais Moisés. E os Moisés estão aqui. Quem são os Moisés? Lá naquela batalha contra os amalequitas, quem era o Moisés? O que lutava no campo de batalha ou o que ficava com a mão erguida? Você tem chamado para ser Moisés. Ou seja, você tem que estar na condição e na posição espiritual. Na posição de quem luta com a arma da fé. A posição de quem luta lá com a mão erguida, e não é literalmente a mão erguida, mas é essa luta do Neemias. Se você é uma pessoa que você fala, eu quero ser um mantenedor, eu quero ser uma coluna,
eu quero me tornar um Eliaquim. Ou seja, quem é um Eliaquim? Deus levanta ele e sustenta ele. Ou seja, Deus levanta ele para ele sustentar a obra de Deus. Para ele sustentar. E Deus sustenta ele para ele sustentar. Deus levanta ele para ele levantar mais. Levantar pessoas, levantar áreas, levantar situações. Mas se você é uma pessoa que você não é ativo, como é que é ser ativo? Você agir espiritualmente como Neemias agiu. E veja, às vezes, nós nos colocamos limites. Nós taxamos determinada área da nossa vida como, não pode, não é para mim, eu não posso. Isso aqui eu não vou conseguir. Eu vejo às vezes, pela posição, inclusive, quantas vezes que alguém chega em mim e fala, não, mas aí eu não vou, eu não orei porque eu não sou bispo, porque eu não tenho a unção que você tem. Olha, eu sempre falo a mesma coisa, você pode não ter recebido o óleo na cabeça que eu recebi, mas a base você tem recebido, a palavra. Não tem nada na igreja que é passado para nós que não é passado para você também. Sabia disso? Além dos cultos todos que nós temos uma reunião. Uma reunião que é só interno que participa. E nessa reunião que a gente costuma ouvir num dia, ou ele foi ouvido no dia anterior na igreja, ou ele vai ser ouvido na igreja 3 dias depois. Quer dizer, na nossa reunião, o que é passado para nós, ou foi pregado na quarta, ou vai ser pregado no domingo. Então não tem nada a mais. Então, por que alguns acreditam que o pastor, o bispo, o obreiro da igreja, ele vai ter a unção para fazer uma proeza na vida da pessoa, vai ter unção para falar algo para a pessoa que vai fazer a vida dela ficar poderosa, forte, que não tem na vida da pessoa. Isso, no nosso caso, até é uma questão cultural, porque muitos de nós cresceu, ouvindo que no Brasil tem coisa que não acontece, mas se for nos Estados Unidos, lá isso é bom. Se for na Europa, não, ali é bom. Aqui não, aqui é ruim, aqui não presta. Se for no Japão, não, no Japão, aí é bom. Mas aqui não. Então tem coisa que é cultural, e às vezes o cultural na sua vida, ele está prevalecendo ao espiritual. Tem gente que se coloca desta mesma maneira, ao contrário do Neemias, de forma espiritual. Ou seja, eu posso. Eu posso orar por isso. Eu posso buscar Deus por isso. Eu posso pedir direção a Deus por isso. Eu posso receber o Espírito Santo dele que vai me fazer arder em chamas para que eu faça essa proeza, para que eu tenha unção, para que eu realize, para que eu explore uma área que eu ainda não explorei, que ninguém explorou, para que eu lidere um movimento grandioso, para arrebentar com situações já estabelecidas há anos, como estava o caso de Jerusalém. Em Jerusalém havia um povo viciado já, acomodado, um povo com a mente condicionada. Ou seja, é o que eu estou falando que acontece com muitos brasileiros. A cultura já está sobressaindo ao espírito. Porque a maioria daquele povo tinha nascido naquela situação. A situação de um povo humilhado, a situação de um povo que vivia na miséria, porque eu nasço numa casa que meu pai está devendo tudo que ele tem. Então eu cresço sendo privado
e já sendo limitado. Filho, não é meu, não posso, não tem para você, o pai deve, a mãe deve, daqui a pouco talvez eu quero te preparar porque você vai ter que trabalhar para alguém porque o pai fez dívida, a mãe fez dívida, a nossa terra não é nossa, a gente tem que colher, mas entregar tudo lá para o nosso credor. Quanta gente cresceu nessa mentalidade, inclusive financeira? A mentalidade de que para eu ter alguma coisa, eu preciso da bênção, a fonte de bênção, que é quem? Culturalmente, qual que é a fonte de bênção da maior parte do nosso povo? Qual que é, gente? Quem que é o? Banco. Ou seja, o banco me empresta dinheiro, o banco vai me liberar um crédito, o banco vai me liberar um cartão, o banco vai fazer algo por mim. Então, quanta gente que eu já vi que tem disposição e tem até uma fé para recorrer ao banco. Banco, me empresta dinheiro. Tem gente que comemora quando aparece ali naquele campo da conta corrente, em algum lugar ali, parabéns, você tem um crédito aprovado de X. Olha que bênção, que vitória. Agora eu vou fazer, agora eu estou livre, agora eu estou poderoso. Isso é cultural. Quantos que cresceram ouvindo, vendo, participando disso? Imagina que em 120 anos aqui, no mínimo, tinha 3 gerações aqui. 120 anos tinha muita gente ali que não tinha ousadia assim para não, o que é isso? Deixa isso aí para lá, reconstruir, ser um povo forte, independente, e não, deixa isso para lá. Como que começou? Como é que começou, gente? Apareceu um homem rico, com muito dinheiro, e saiu emprestando dinheiro para os outros. Não, um homem que começou orando. Que dentro dele ele se revoltou com aquilo, ele sabia, não é para ser assim. Não pode ser assim, assim não. Mas aí vem também aquela sensação que a gente tem de inutilidade. Não pode ser assim. Não é o que eu já ouvi que Deus faz, que Deus tem para o seu povo, mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer diante disso? Nada. Não, alguma coisa eu posso fazer. Não desista no primeiro pensamento que te jogar. Jogaria, sabe? Às vezes a gente fala, eu quero, mas não sei. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não tenho condição. Eu quero, às vezes, o que o diabo fala muito na mente da gente. Eu quero, mas eu não tenho fé para isso. Que é onde eu vejo dentro da igreja, quando você, não, o pastor tem fé, o bispo tem fé, a bispa tem fé, mas eu não tenho fé. Se você não tem fé, ore por isso. Ore para Deus. Peça a Deus. Senhor, me ajuda. Eu posso ser um Neemias. Eu posso fazer o que o Neemias fez. Eu posso encabeçar essa mudança da minha vida. Eu posso encabeçar essa transformação. Eu posso encabeçar essa alteração, essa cura de destino. De não viver daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, a mesma vida que eu estou vivendo hoje, e que eu podia estar vivendo diferente, mas eu sempre com essa mentalidade, é assim. O que eu posso fazer? Não dá. Não consigo. Não sei. O Neemias também não sabia. Como é que eu vou até lá? Com o que eu vou fazer essa reforma? De que maneira que eu vou poder sair daqui, deixar o meu posto, o meu trabalho,
Porque o Neemias, eu falei ontem, ou melhor, no domingo, que uma das coisas que Deus, eu creio nisso, não está escrito isso aqui, mas eu tenho o meu entendimento, uma coisa a gente não tira do Neemias. O rei, quando ele foi até o rei triste, o rei disse assim, nunca antes ele esteve diante da presença do rei triste. Nunca antes o Neemias havia estado triste diante dele. Quer dizer, Neemias era um servo e na função que ele tinha de copeiro era uma espécie de um mordomo, porque ele tinha a confiança do rei para ir à frente, né, provar as coisas. Vai a cama que o rei vai deitar, deita para ver se não tem nenhuma, né, ali uma lança ali preparada, né, para matá-lo. Na época tinha muito disso. A gente ouve histórias dos reis de Israel que filho matou pai, que, né, um dos servos ali, um dos comandantes foi lá e matou o rei, enfim. Então, ele era aquele que estava sempre um passo à frente do reino que o rei ia fazer. O copeiro provava comida, bebia do vinho, experimentava, tinha alguma coisa, ele estava ali à frente, já testando, fazendo, né? Creio eu, até a cama, para o rei dormir, ele ia lá primeiro, deitava, via, né? Opa, está macio, está bom, não tem nada, gira de um lado, gira do outro, então está tudo certo aqui, pode deitar, não tem nenhuma lança aqui, ok? Por que o Neemias? O que tinha a ver um copeiro, um mordomo com essa obra? Eu te falo o que tinha a ver. Fidelidade. Ele foi fiel no pouco. Por que ele pôde ir para o muito? Você quer saber de uma coisa? Não adianta a tua cabeça estar aí na restauração, na situação tal, sendo que o que você tem hoje nas tuas mãos e só depende de você, está indo mal. Está indo mal, eu não trato bem, eu não considero, eu não respeito isso. Você nunca vai estar em algum lugar mais alto. Mas que esse lugar não é bom, as pessoas não são boas, porque eu não sou bem tratado. Conversa. Seja fiel no pouco. Seja fiel no que tem nas suas mãos. Seja um bom mordomo no que está nas suas mãos. E Deus usou aquilo. Porque o bom mordomo foi o excelente líder. Quando ele cuidava do vinho, da comida, da cama, das roupas do rei, ele correspondeu. Ele era um servo irrepreensível. Por isso que ele foi um líder irrepreensível. E a gente vê que tudo que Neemias viu em Israel, que não estava bem, ele não deixou aquilo. Isso fez parte da sua formação. Ou seja, eu não posso passar por algo e ver que não está bem e deixar. Eu sou a pessoa que tem que pensar como pensa o rei. Eu sou a pessoa que tem que agir como o rei agiria. Então eu ajo para ele não ter que agir. Então quando ele foi para Jerusalém fazer aquela obra, conduzir aquela obra, ele tinha condições de muitas vezes estar um passo à frente dos seus liderados. Veja que ele sabia o que tocaria o coração deles. Ele percebeu quando eles estavam desanimados. Vocês não têm força para trabalhar pelo corpo, pela energia, pela própria vontade. Então trabalhe pelas suas mulheres, trabalhe pelas suas filhas, né? Olha a situação que vocês estavam, olha para onde vocês estão indo agora, olha o futuro que vocês vão dar agora. Vocês não tiveram, porque seus pais não deram para vocês um futuro. Quando vocês eram pequenos, vocês cresceram pensando, vai ser isso, é mais disso, é só isso. Vocês estão dando agora uma outra projeção. O povo voltar a trabalhar, colocava força. Ele passou, quando ele viu a situação financeira do povo, que era essa que eu te falei já, de dever um para o outro, de estar com terra penhorada, colheita já antes de acontecer penhorada, comprometida. Alguns dos filhos já estavam comprometidos em serem escravos por dívida. Ele não passou por aquilo, não, isso não é da minha conta, não, isso aqui envolve dinheiro, não, isso aqui, não está certo.
Esse povo culturalmente já se corrompeu, mas eu sei que isso não é certo, não continue isso. Eu não compactuo, não permito mais isso comigo aqui. Ou seja, como é que eu vou ter uma situação num outro nível, sendo que no nível que eu estou vendo um monte de coisa que não é boa e eu deixo? Eu permito. Ah, não, deixa assim. Deixa assim, não. Ah, mas se eu for falar, não vão gostar. Tira isso da sua mente, do seu coração, tira isso da sua frente. Sabe essa história de não vão gostar? Eu costumo dizer, quando alguém, o fulano vai gostar, eu falo assim, ele que sabe, ele põe mais sal, mais açúcar e vai chegar no gosto que ele quer. Tá entendendo? O fulano não gostou, vê o que ele prefere, aí sal, açúcar, né? Vê o que ele quer mais, aí se é mais doce, mais salgado, tem que ser, vai ser. Se tem que ficar de tal maneira e depende de mim, amém, Senhor, me dá graça, me dá condição, me dá sabedoria, me dá força, me dá resiliência para resistir quando alguém vier, quando alguém se opor, quando alguém colocar impedimentos, obstáculos, que o Senhor derrube esses obstáculos e que eu passe pelo caminho reto, que o Senhor venha aplanar ali o caminho que está áspero, endireitar o caminho que está torto para que eu passe. A gente faz essa oração muito. Aí Deus vem e endireita o caminho que está torto. Deus aplana o caminho que está áspero e você fica olhando? É esse o propósito? Não, você tem que passar. E passar quer dizer, sai do lugar, avança, anda, ou seja, dá os passos, eu saio daqui, agora eu vou, eu faço, eu ajo, eu dou condições a Deus. Eu não fico mais parado. Eu não fico aqui, passivo, olhando. Tem coisas que hoje, o último dia do propósito, talvez você teve 52 dias, você teve o propósito todo, mas hoje tem coisas que você está aí, eu estou vendo, eu estou permitindo, eu estou deixando isso aqui, não deixa mais. Não permita mais, começa com um pouco que você tem, agindo, sendo fiel. E claro, o começo de tudo é a oração. É você pegar algo ali de empreita mesmo. Senhor, eu estou orando por isso mesmo, eu estou pedindo isso, eu estou clamando por isso, eu estou falando com o Senhor por isso, eu estou dando ao Senhor condições para isso, eu quero que o Senhor age na minha vida, eu quero que o Senhor me use para isso, eu quero que o Senhor me capacite, eu quero que o Senhor me revele, eu quero que o Senhor mostre aquilo que está para mim ainda em oculto, aquilo para mim não foi revelado, me revela. Me coloca nessa condição, me ajuda, me abençoa. Eu quero bênção. Eu quero ver a tua glória. Eu quero viver o teu poder. Tem que ter essa oração. E não se contentar, chegou até mim, me causou descontentamento, revolta. Aí eu vejo, acompanho, deixo. Não é nem do meu tempo, isso aí vem desde o tempo dos meus pais, isso aqui já estava assim quando eu cheguei. Isso aqui é assim há muito tempo, ou desde antes de eu chegar. Não. Coloca a tua força. E cada área. Eu poderia ir lendo cada capítulo aqui, te mostrando que não foi uma atitude, e não acredite em nada que alguém te vender, que é uma atitude, que é um curso, que é uma mudança que gera resultados extraordinários, resultados permanentes, não. Nós temos que estar, como lá em Romanos, Paulo ensina, fala para os romanos, né? A cada dia eu preciso permitir que a minha mente seja renovada. Que eu tenha uma renovação hoje. O que está mexendo mais aí com você agora? Que você percebe o impulso e o mover do Espírito Santo te incomodando até com esta palavra. No meu caso é oração, no meu caso é o que é cultura, que eu ainda tenho forte comigo, algo familiar, que eu ainda estou preso, é algo, sei lá, do Brasil, é algo do país, é algo daquele lugar que eu estou há muitos anos trabalhando e eu peguei para mim.
aquela mentalidade daquela empresa familiar, eu peguei para mim a mentalidade daquelas pessoas com quem eu convivo. Então, o que hoje a palavra está falando comigo e me dando clareza, que eu não via, que eu antes não percebia, mas que agora eu estou vendo, opa, é isso aqui não está bom. Igual Neemias, não está bom a cidade de Jerusalém como ela está. Não está bom muros caídos, não está bom os portões queimados, jogados como cinzas lá no chão e ninguém fazendo nada. Só que eu não vou chegar aqui para criticar, ninguém faz nada. Aquele povo acomodado, aquele povo caloteiro, aquele povo endividado, aquele povo preguiçoso, aquele povo entregue. Adianta eu fazer isso? Adianta ou não? Adianta eu chegar aqui e ficar falando do que você não faz, o que você não tem, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Não. Se eu estou vendo algo que você não está vendo, então eu vou orar por você. Então eu vou abençoar você para que você saia desse ponto, e eu também. Porque, peraí, eu estou vendo, agora eu estou vendo, o que eu estou fazendo? Nada, porque eu não sei o que fazer, eu não tenho condições para fazer, eu não tenho meios para fazer, eu não tenho gente para me ajudar a fazer. O que o Neemias fez? Reclamou. Foi isso que ele fez? Não. Ele orou a Deus. Senhor, eu não tenho nem como sair aqui do meu trabalho. Não tem gente que fala isso? Fulano, vem para a igreja. Fulano, vem fazer o propósito. Fulano, estabelece um momento, um dia. Olha, ontem, eu me surpreendo. Às vezes até a quantidade de pessoas que estão atentas. Né? Ontem eu falei algo, às 7, inclusive. Falei, olha, vamos pegar essa palavra que a bispa trouxe. Quem estava aqui às 7 ontem? Quem está acordado aqui agora? Opa, tem gente que não está acordado, hein? Já peguei aí. Quem está acordado agora? Vou te ajudar. Levanta a mão. Pronto, tá vendo? Isso aí, não vai na primeira, vai na segunda, mas não deixa de ir, não. Igual a volta de Jesus, né? Mas vamos na primeira todo mundo. Falei, vamos pegar a palavra. Hoje a gente está no último dia do propósito, isso é perigoso para alguns. Vamos pegar aquela palavra que a bispa trouxe, inclusive, quarta-feira passada. Que ela falou, Deus, Ele está requerendo que pessoas voltem. Que diga sim, que já disse lá atrás, de coisas que eram difíceis. De situações que não eram agradáveis, que não são agradáveis para o corpo, para a carne, para a vontade. De tempos em que nós não medimos esforços para nos sacrificar para Deus. Eu falei, você precisa tirar um dia sabático para Deus. Precisa tirar um período, um momento que é Deus. Não vai ter celular, não vai ter rede social, não vai ter trabalho, não vai ter algo que te gera dinheiro, você ganhar dinheiro, você ficar ali e eu estou correndo com as coisas, estou resolvendo problema, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. Não. Olha, hoje, por exemplo, madrugada, esse trabalho que está começando agora, começou às 7, só vai terminar amanhã às 8. Se você quiser tirar um dia para passar o dia inteiro assim, eu não vou fazer outra coisa hoje a não ser ouvir a palavra e orar. Eu quero tirar um dia que eu vou jejuar. Quantos aqui que não tem em casa um ambiente propício para um jejum de qualidade? Mas tem na igreja. Você pode vir, ouvir a palavra, termina a oração, a intercessão. Você tem todo esse espaço aqui que se você quiser ficar isolado ali e lendo a Bíblia, e aí daqui a pouco tem alguém pregando um assunto que vai alicerçar a sua vida, daqui a pouco tem alguém orando, intercedendo, tem alguém ali pedindo a Deus, tem alguém clamando, tem alguém declarando palavras poderosas que têm base na Bíblia, no coração de Deus. E olha, eu fiquei de verdade surpreso com a quantidade de pessoas, olha, o que estava faltando para mim era isso. Eu já tive tempo na minha vida de eu tirar horas, de eu separar um dia, de eu separar meio período, de eu não fazer nada, a não ser de eu estar com Deus, de eu estar ali meditando na palavra.
de eu ter aquele dia que eu passava às vezes a madrugada. A gente passa a madrugada. Tem culto na madrugada, tem oração na madrugada, a igreja fica aberta de madrugada, que você pode ficar aqui a madrugada inteira. A quantidade de pessoas eu preciso voltar a isso, eu preciso voltar a essa prática, eu preciso ter essa atitude, eu preciso, gastar, investir tempo na minha comunhão com Deus. Sabe, aquele tipo de atitude que você tem é só você e Deus. E quem foi me mandando depois mensagem, gente que veio, gente que falou, gente que ligou, olha, eu estava ouvindo e é isso. Falei, faça. Falei, porque o propósito acaba amanhã. Falei assim, mas a casa firme não para. A igreja aberta 24 horas não vai parar. A igreja com cultos o dia inteiro, oração, clamor, não vai parar. Então invista. Como é que o Neemias conseguiu fazer tudo o que ele fez? Investindo primeiro na condição espiritual dele. Senhor, eu errei, eu pequei, eu sei que eu pequei, o teu povo pecou também, mas agora tem alguém aqui que está querendo e está trabalhando com o que tem, o que sabe para acertar, para crescer no Senhor, para aumentar a sua capacidade a partir da tua bênção, a partir do derramamento do Senhor na minha vida. Então, me ajuda. E foram 4 meses orando, jejuando e lamentando. Qual que era o lamento dele? Eu errei. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais ficar acomodado, parado. Não, eu errei, eu sei que eu errei. Mas eis-me aqui agora para acertar, para fazer, para realizar, para mudar, para restaurar. Mas como, Senhor? Toca o coração daquele homem. Crie os meios, me mostre o caminho, quem vai me ajudar? O Senhor quer que eu faça sozinho? Ou quem que o Senhor vai usar para me ajudar? E Deus foi colocando no coração daquele homem. A Bíblia diz que o nosso tempo é um tempo de uma glória maior. A Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo, que é o tempo da graça, é um tempo em que nós vivemos uma glória maior do que o tempo de Neemias. Ou seja, quanta coisa você pode fazer com o Espírito Santo te movendo, te impulsionando para fazer. E eu estou falando agora, inclusive, do financeiro. Por que muita gente na igreja não cresce no financeiro? Porque o impulso não é espiritual, o impulso é baseado na imagem. É para acompanhar alguém. Olha, eu falo uma coisa para você, infelizmente. Eu cheguei na igreja com 13 anos. E eu lembro de ouvir uma expressão na igreja, quando eu cheguei. E eu vejo isso hoje. As famosas panelinhas. Quem sabe o que é uma panelinha dentro da igreja? Não fica na cozinha, não, viu? Não é a da cozinha, não. São aqueles grupos que se formam. E que às vezes esses grupos estão tendo mais peso na vida das pessoas envolvidas do que o altar da igreja. Isso é terrível. São nesses grupos que às vezes pessoas são afiadas. E a igreja, o amulador da igreja, o afiador da igreja é o altar. Quem entende o que significa isso? O que tem que dar a forma para você ir lá e mudar é o altar. O que tem que dar para você o parâmetro, o piso de algumas coisas e o teto de outras é o que sai do altar. E não o que aquele grupinho está falando, conversando, o que as pessoas daquele grupo estão estabelecendo como sendo algo bom, como sendo certo, como isso eu não concordo, isso não é, podia ser melhor.
A igreja, você escolhe uma igreja e fica numa igreja, não é por esses grupos, não é porque você é amigo de alguém e tem alguém que você tem grande afinidade. A igreja você define na tua vida, eu fico ou não pelo altar. Amém? Pelo que sai do altar. Pelo que é pregado no altar. Pelas direções e diretrizes que saem do altar. E não por esses grupos. Então a gente vê que tem gente que muitas vezes essa panela. Então eu vejo que tem gente que faz coisas que não é a hora de fazer porque o grupo que participa está fazendo. Tem gente também que está acomodada e Deus já fez, já abençoou. A pessoa está em outro patamar de colheita, de resposta, porque orou, porque pediu, porque plantou no tempo certo. Mas o grupo que está é todo mundo acomodado. O grupo que está todo mundo numa outra situação. Então a pessoa também, ela, até por constrangimento, se ela fizer mais, se ela crescer demais, ela vai meio que, a luz dela, a estrela dela vai brilhar demais perto dos outros, ela vai constranger os demais. Aí fica naquela vida cômoda, acomodada. Ou os outros, que tem gente que é igual a questão do cartão e do banco, tem gente que assim está grata, agradecendo por ter sido aceita num grupo de pessoas que ela considera superior em alguma coisa, tipo como a vida financeira. Eu fui aceito por aquela pessoa que mora naquele bairro, que tem aquele carro, ou que eu sei que tem aquela empresa. Então agora eu vou fazer alguma coisa para manter alguma coisa que essa pessoa tem. Eu não consigo ter a casa dela, eu não consigo ter o carro dela, não consigo ter a empresa dela, mas de repente eu consigo usar aquela roupa que ela usa, de repente eu consigo frequentar aquele lugar que ela frequenta, então eu quero acompanhar. Não! O que tem que me mover é Deus e a palavra de Deus. Neemias não tomou por base alguém. Ele tomou a palavra. Ele tomou os preceitos que ele sabia que Deus tinha com o seu povo e que não estavam sendo aplicados. Tanto que tudo que você vê é no trabalho, na condução, na política, na vida espiritual, na vida financeira do povo, como é que ele lidava com a palavra. Com os inimigos ele lidava de que maneira? Com raiva, com ódio. Como é que ele lidava? Com a palavra. Na obra, com a palavra. Senhor, nos ajuda, nos fortaleça. Com os inimigos, Senhor, olha o que eles estão fazendo. Na política, foi lá e colocou a casa em ordem, tanto que depois ele mesmo foi nomeado governador. É pela palavra. O Neemias começou na palavra. E ele seguiu na palavra, por isso ele foi tão bem sucedido. Você quer uma vida financeira bem sucedida? Pega a palavra. Se aplica nas coisas que você tem ouvido. Hoje você tem uma renovação. Pega ela, ora por ela, ora sobre ela. Pede ajuda para Deus. Dê condições a Deus. Dele fazer, dele agir, dele operar, dele abençoar. Se mova pelo Espírito e não pela emoção. Não por alguém, não deixa alguém te mover. Tem gente que se endividou na igreja. Se endividou na igreja, por quê? Por conta dessa questão, eu vou acompanhar o fulano. Eu vou acompanhar a fulana, que agora eu sou amigo, eu preciso ir no mesmo lugar, eu preciso ter a mesma coisa. Eu preciso comprar isso agora porque o fulano comprou. Não é o tempo. Olha, eu vejo assim, eu não sei das outras, mas eu penso que Deus é amoroso demais conosco, porque é uma palavra que completa a outra. Uma coisa que a gente precisa, não pode tirar do nosso coração, é aquela oração para que Deus nos dê a capacidade, a sabedoria e o discernimento daqueles 200 líderes de Issacar para discernir o tempo. Tem coisa que é para mim hoje, tem coisa que não.
Tem coisa que eu não posso mais também aceitar hoje, que eu ainda aceito. Como Neemias não aceitou mais aquela situação quando ele tomou conhecimento. Tem coisas que cabem na minha vida. Cabe segundo o que Deus vê e pensa. Tem coisas que não. Tem gente que é para mim agora, tem gente que não. E aí você pega o Espírito Santo, o que vai te dar essa visão, essa condição, que vai te dar essa força para romper com o que tiver que romper, que vai estruturar você de dentro para fora para ser a pessoa resiliente que tem que ser, a pessoa crédula? É o Espírito Santo. E aí nós vamos vendo uma palavra que vem para que aquilo que falta da anterior nos complete. Que primeiro nos alicerce e depois nos ajude a nos reconstruirmos e nos reconstruirmos no Senhor. Pega o exemplo de Neemias. Eu sei que a gente costuma usar o Neemias no começo do propósito. Mas quando eu ainda estava buscando uma palavra, eu falei, não, eu tenho que falar de Neemias, porque essa palavra é atemporal. E é importantíssimo que você não esqueça tudo que esse homem fez. Inclusive hoje, no último dia desse propósito. Porque eu creio que tem coisas ainda por serem feitas, mantidas. Tem situações espirituais que precisam ser estabelecidas, para que aí a tua vida seja estabelecida daquela maneira que você deseja. E em todas as áreas isso, inclusive no financeiro. Coloque-se em pé, por gentileza. Com o seu propósito, feche seus olhos. Fala com Deus, o que é que para hoje já, agora? O que é que você pode orar agora, pedir agora, falar com Deus agora? Para também já passar a viver passar a não mais olhar para as situações, se contentar com elas, aceitá-las, e é isso aí. Não. Não, Senhor, me ajuda nisso. Eu orei, eu clamei por restauração, mas tem restaurações que vão acontecer pela minha obra, pela minha atitude, pela minha palavra, pela minha condução. E eu não quero conduzir, eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me sustente, que o Senhor me conduza, que o Senhor, meu Deus, me abençoe. Que o Senhor me use como fonte. Que o Senhor haja na minha vida. Que o Senhor abençoe a obra das minhas mãos, que o Senhor abençoe a minha vida financeira. Senhor, eu oro agora pela vida financeira do teu povo. E eu peço, meu Deus, que aqui tenham Neemias. Que aqui tenham Neemias, Senhor. Que naquele trabalho, que naquela salinha pequena, que aquela pequena atitude, aquilo que hoje tudo é regrado, pequeno, limitado, é a função, é o nível de responsabilidade, é o salário, é, meu Deus, a quantidade de pessoas envolvidas. Senhor, não há nada pequeno demais para o Senhor. Não há nada, meu Deus, insignificante quando tem a tua bênção. E eu peço que o Senhor capacite pessoas aqui que pelo Espírito, meu Deus, vão fazer a diferença como Neemias. O Neemias, meu Pai, não era a pessoa que o rei escolheria, não era a pessoa, meu Deus, que algum de nós escolheria, mas ele foi fiel no pouco. Tem gente aqui que nem no pouco tem sido fiel. E eu oro para que isso mude hoje, para que o Espírito Santo coloque temor naquele que ainda não é fiel no pouco, naquele que não valoriza o que está diante de si, naquele que não honra o que foi colocado-lhe nas mãos. Senhor, muda essa mentalidade, liberta essa pessoa dessa visão, dessa cultura que ela recebeu, e que o Espírito prevaleça. Eu peço, Senhor, que o Espírito prevaleça. Quantos aqui cresceram num lar miserável,
amarrado, onde os valores, os princípios não são os teus, onde se finge ser alguém para alcançar, para receber migalhas de outrem, onde, meu Deus, se submete a situações indignas, para ter o mínimo de dignidade, e continua sendo indigno do mesmo jeito. Não, Senhor, eu peço um povo que teme o Senhor. Eu peço, coloca agora esse temor. Coloca, meu Deus, na vida dessa pessoa que o Espírito está acima do passado, está acima, meu Deus, da história dela, da história da família dela, está acima, meu Deus, da cultura que nós temos aqui no nosso país. Não é pela esperteza, a malandragem, não é, meu Deus, tirando vantagem em cima de alguém que nós podemos ser corretos e íntegros. Não, Senhor, é pelo Teu Espírito. Foi assim que o Neemias foi, mudou vidas, mudou mentalidades, mudou uma realidade que era terrível, era triste, era miserável, era humilhante. E eu peço mudança também, Senhor, a mudança da realidade, eu peço a mudança, meu Deus, dessa realidade de alguns que é de pobreza, que é de miséria, que é de amarração, que é de dívida, que é de ter o mínimo, meu Deus, e um mínimo que não rende nada. Ajuda, Senhor, agora. Eu peço que essa ajuda seja o Teu Espírito Santo, seja a visão. Eu peço dar visão ao Teu povo. Eu peço mais uma vez o temor, porque é a partir do temor que há sabedoria. A sabedoria para essa pessoa conduzir a casa dela, para ela, meu Deus, tocar e tocar com excelência o que já tem nas mãos, e assim o Senhor aumentar, multiplicar, meu Deus, assim o Senhor elevar o nível dela. E eu peço que assim seja. Que hoje, meu Deus, tenham Neemias aqui, sendo levantados. E levantados, meu Deus, com essa indignação boa, com essa revolta, que os leva para o Senhor, que os leva a orar, a jejuar, a buscar, a plantar e a semear no Senhor, para que eles próprios sejam a semente que o Senhor vai plantar em lugares, em pessoas, e fazê-los, meu Deus, florescer e frutificar. Abençoa, Senhor, a vida financeira do Teu povo. Coloca mais nas mãos, com essa fidelidade no pouco. Dá direção, meu Deus, para essa pessoa fazer, agir, administrar. Dá condições, meu Deus, de cada dívida ser paga. Abra as portas que estão fechadas, Senhor. Dá, meu Deus, visão e revelação. Quantos aqui que com uma revelação vão fazer a diferença? Vão estabelecer um nome, uma marca, um produto, vão reverter um resultado, meu Deus, de uma geração inteira, meu Pai, vão dar resultados, meu Pai, positivos, resultados, meu Deus, ali extraordinários. E eu oro por resultados, eu oro por números, eu oro, meu Deus, por obras extraordinárias, porque eu creio no poder do Senhor. Se o Neemias fez, meu Deus, aquela revolução, se ele fez parte, conduziu e liderou aquela restauração, cada um aqui também pode. A começar por mim, eu peço essa unção, eu peço, meu Deus, esse poder, eu peço que o Senhor nos use, eu peço que o Senhor nos capacite, eu peço que o Senhor nos abençoe. Senhor, nos abençoa. Senhor, nós estamos aqui e recebemos bênção. Eu tomo posse de bênção, eu tomo posse de unção, eu tomo posse de poder, eu tomo posse, meu Deus, de que o Senhor nos separe-nos, meu Deus, de nós mesmos, separa a nossa mente da mente que ela sempre foi, separa, meu Deus, o nosso espírito, meu Pai, daquela condição que ele sempre teve, separa o nosso corpo, meu Deus, daquele comodismo, daquela passividade que ele sempre teve, e nos coloca, como o Senhor colocou Neemias, um sujeito ativo, dependente do Senhor e poderoso, porque ao Senhor ele se rendia. Foi ao Senhor, meu Deus, que ele se entregou. E nós também nos entregamos ao Senhor, para que por nosso meio, nosso intermédio, o Senhor realize e o Senhor nos conduza, meu Deus, para proezas, para grandes obras, restaurações e transformações. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um.
Eu concordo com cada propósito aqui, com cada um, meu Deus, que tem nas suas mãos e principalmente no seu coração. Aquilo que tem apresentado para ser restaurado, para ser, meu Deus, alterado, para ser transformado, aquilo que tem buscado do Senhor, que o Senhor mude, opere, transforme, eu declaro que assim seja feito. Que o Senhor opere e abençoe na vida do teu povo. Que cada área, meu Deus, seja alterada e que tenha, meu Deus, a imagem do Senhor, a imagem de restauração, a imagem, meu Deus, de bênção, a imagem de por onde passou a presença e a operação do Espírito Santo. Porque quando passa em nós o Espírito Santo, ele fica em nós e nós somos movidos por ele, onde nós chegamos e o que nós fazemos é alterado. E é alterado, meu Deus, para se parecer com o Senhor, para ter a tua marca. E eu oro para que onde nós colocarmos as mãos, tenha a marca do Senhor. Olha para as suas mãos e declara que você tem unção de conquistas. Que onde você colocar as mãos, que o que você fizer, que o que você efetuar, você tem unção de conquistas. Senhor, eu tenho unção de conquistas. Eu tomo posse de unção de conquistas. Que onde eu colocar as minhas mãos, que o trabalho que eu realizar, que onde, meu Deus, eu for, meu Pai, colocado para liderar, para fazer, para trabalhar, para conduzir, vai ter a marca do Senhor, a marca da excelência, a marca da bênção, a marca do crescimento, a marca da prosperidade, em nome de Jesus. Coloque a mão na sua mente e declara sabedoria, inteligência, que a sua mente faça proezas nas ideias, na administração, no equilíbrio. Chega de ser aquela pessoa que na primeira ou na segunda pressão você está entregando. Você está se entregando. Você está colocando o que você construiu a perder. Senhor, a minha mente é sábia e eu tomo posse de excelência nos pensamentos, nas ideias, na condução, na administração do tempo, na administração da vida, na administração do dinheiro. Meu Deus, eu declaro excelência, eu declaro unção, eu declaro, meu Deus, que haja uma sabedoria ímpar na minha mente, e eu declaro isso sobre cada mente aqui, porque é assim que começa o crescimento, o avanço, meu Deus, e é assim que uma pessoa começa a arrebentar. Como com Neemias era, lá desde quando ele era o mordomo copeiro, quando o Senhor nos coloca um passo, ou até uma caminhada inteira à frente daquilo que está diante de nós. E eu peço, coloque essa unção, derrama essa unção sobre cada mente aqui, para que não sejam mais aqueles pensamentos de mal, aqueles pensamentos fúteis, mas pensamentos provenientes do Senhor. É o que eu creio, meu Pai, tomo posse. Eu abençoo cada um, eu concordo com a restauração da vida, das situações e de cada área da vida do teu povo. Eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.